Graça e paz a todos nossos amados e queridos ouvintes. O meu coração está alegre por ter alcançado graça de Deus para poder estar aqui, para dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nesta oportunidade, nós estaremos iniciando uma porção nesta carta que vai do versículo 13 do capítulo 11 ao versículo de número 24. Aqui Paulo, ele tem uma palavra direta aos gentios. Ele exalta o seu ministério. Esta exaltação tem o objetivo de despertar a emulação ou a inveja nos judeus. Este despertar desta emulação e desta inveja vai levar alguns judeus a serem salvos. A salvação de alguns judeus resultará em vida para o mundo. Observem, vida para o mundo, ou seja, a todos os homens. Ainda nestes versículos, o apóstolo vai trazer-nos exemplos da santidade, das primícias e das raízes. E vai aconselhar os gentios de como devem viver em relação ao Evangelho, a Jesus Cristo e a Israel. Eu acredito que Deus tem uma bênção muito grande para a minha e para a tua vida a partir destas verdades. Nós estaremos estudando esta porção em pelo menos 3 encontros. Hoje estaremos analisando do versículo 13 ao versículo 18. No nosso próximo encontro, retomaremos o versículo 18 ao versículo 21. E no nosso terceiro encontro, vamos observar do versículo 22 ao versículo de número 24. O objetivo é descobrirmos todas essas verdades ensinadas pelo apóstolo. Então vamos ler Romanos capítulo 11, do versículo 13 ao versículo de número 18. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Por quê? Se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Nestes versículos, nós vamos observar alguns detalhes importantes. Porque convosco falo, gentios. Em primeiro lugar, o apóstolo, ele nos indica a direção da sua palavra. É aos gentios. Até aqui, Paulo ele havia demonstrado os judeus, que os judeus tropeçaram, que os judeus eles tiveram problemas e que Deus usou essa questão dos judeus para trazer riqueza aos gentios. Porém aqui, Paulo tem uma palavra aos gentios. Está escrito, porque convosco falo. O que ele fala? Qual é a mensagem que Paulo tem aos gentios? Que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério.
a palavra que Paulo tem aos gentios é a maneira que vive em relação a eles. E por quê? Veja, enquanto for apóstolo dos gentios, esta é uma verdade que precisa estar na nossa mente. Paulo foi escolhido por Deus. Deus levanta o apóstolo e presenteia os gentios com o apostolado de Paulo. Nós vamos ver esta verdade em Atos 9 e 15, Atos 13 e 2, Atos 22 e 21, Atos 26, 15 ao 18 e Gálatas 2 e 9. E dentre estes versículos, eu quero destacar Atos 26, do 15 ao 18. Aqui, neste texto, Paulo está expondo a sua vida ao rei Agripa. Ele está contando o que Jesus disse a ele, lá no caminho de Damasco. E o que Jesus disse a ele? Olha, começa no versículo 15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que quem está falando é Jesus. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Presta atenção nesse detalhe. A quem agora te envio. Lá no caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo e fala, olha Paulo, eu te escolhi, agora eu estou te enviando aos gentios. O versículo 18, o que Paulo precisava fazer, qual era a missão do apóstolo aos gentios? Jesus disse assim, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então veja, esta palavra de Jesus a Paulo, ela é muito importante. Nós entendemos que Paulo é apóstolo dos gentios. Eu preciso entender, eu preciso meditar, eu preciso buscar com a ajuda do Espírito Santo o que Paulo me ensinou. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus para que eu alcançasse a fé em Jesus Cristo. Observem que Paulo diz assim, glorificarei o meu ministério. Ou seja, enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei. Ou seja, eu exercerei o meu ministério com eficácia. Eu vou fazer de tudo para fazer bem feito, com a graça, com a direção, com a unção do Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele faz isto? Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Um detalhe importante e uma lição muito grande para a minha e para a tua vida nestes versículos. Observem, Paulo ele tem uma forma de viver com um objetivo. E o objetivo é despertar a emulação ou a inveja nos judeus. Só que este despertar desta inveja e desta emulação, Deus havia profetizado através de Moisés que faria isto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 21. Então, o que encontramos aqui? Paulo identificando a vontade de Deus e trabalhando para que ela se cumpra. Que o Espírito Santo possa dar-nos esta graça para identificarmos a vontade de Deus para as nossas vidas e para com os homens e trabalharmos para que ela se cumpra. Observe ainda que o segundo objetivo
desta maneira de viver do apóstolo é para ver se de alguma forma eu possa salvar alguns deles. O apóstolo, ele entendia no seu coração que a salvação não era para todas as pessoas. Nem todos obedecem ao Evangelho. Romanos 10 e 16. Porém, ele entende que ele precisa fazer a parte dele. A parte dele qual é? Exercer com eficácia o seu ministério. O despertar da inveja e a salvação era Deus que traria a nação judaica. E aqui está a segunda grande lição para a minha e para a tua vida. É eu saber que eu não posso salvar, eu não posso transformar vidas, mas eu posso falar a palavra. Eu posso, oh que coisa maravilhosa, através da ajuda do Espírito Santo, explicar a palavra, procurar identificar aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações e levar às pessoas. E aqui eu não tenho dúvida que estas duas grandes lições são de um peso muito grande para a minha e para a tua vida. Quais são elas? Descobrir a vontade de Deus e trabalhar para cumpri-las. A segunda, que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. O salvar, o transformar, o abençoar, é Deus que faz. Que o Espírito Santo possa abençoar eu e você com esta grande verdade. O versículo 15, o apóstolo, ele vai então explicar por que ele vive desta maneira e por que estes objetivos de despertar inveja e salvar alguns dos judeus. Ele diz assim, por quê? Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O apóstolo, ele entende no coração dele que os judeus, eles tropeçaram e pelo tropeço deles veio riqueza ao mundo. Agora, ele está dizendo aqui que se a rejeição é a reconciliação do mundo, veja, aconteceu a rejeição de Israel, mas através dessa rejeição aconteceu a reconciliação. Agora ele está dizendo, imagine a sua admissão. Imagine a bênção que os gentios viverão se Israel for admitido novamente na oliveira da qual foram cortados. O que nós entendemos aqui, então, nestes versículos? Nós encontramos os objetivos de Paulo estão alinhados com os objetivos de Deus. E o amor de Paulo é igual ao amor de Deus. Porque, veja, ele trabalha para os gentios, para despertar inveja nos judeus. Só que o despertar de inveja nos judeus vai gerar bênção para os gentios. Logo, entendemos que Paulo, ele conhecia a intimidade com Deus e queria que judeus e gentios vivessem esta intimidade e também a salvação que está em Jesus Cristo. O Espírito Santo possa produzir no meu e no teu coração entendimento destas grandes verdades da palavra de Deus. Agora observem que no versículo 16, o apóstolo ele vai pegar o exemplo das primícias e da raiz. Ele vai dizer assim, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. É importante entendermos pela palavra de Deus que Jesus Cristo é as primícias de Deus para os homens. E Jesus Cristo é a raiz da igreja.
Porém, Israel também é considerado como primícias. Por quê? O apóstolo ensinou que primeiro foi dado a eles a palavra, a lei, os profetas. Então veja que Jesus e Israel são primícias. O texto diz: se as primícias são santas, também a massa o é. Ou seja, se Israel é santificado, eu e você, como igreja, também seremos santificados, porque fazemos parte da descendência de Abraão. E as bênçãos de Abraão acompanham a minha e a tua vida. Gálatas 3:15. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Jesus é a raiz, mas Israel também é a raiz. Por quê? Porque a eles foi confiado a palavra de Deus. A eles foram confiados os profetas, os milagres, o culto, a lei. Então observem que Israel é considerado como a raiz da onde flui as bênçãos para a vida da igreja. Esta igreja, ela é constituída de judeus e de gentios. Que coisa maravilhosa que possamos entender estas grandes verdades e orarmos pela paz de Israel, como nós analisamos no nosso encontro passado, o Salmo 122, sobre a importância desta atitude em relação à nação de Israel. Agora veja que no versículo 17, o apóstolo diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, estes ramos quebrados são os israelitas, alguns dos israelitas. Aqui Paulo ele está novamente dando a ênfase na questão dos remanescentes, como for ensinado do versículo 1 ao versículo de número 6 do capítulo 11. Deus sempre tem remanescentes. E aqui está escrito: se alguns dos ramos, ou seja, nem todos os ramos foram quebrados. Estes ramos são os israelitas. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Este versículo é especial para as nossas vidas. Observem o que éramos: zambujeiro. O que aconteceu conosco? Nós fomos enxertados. Observem que não há nenhuma atitude nossa, não está em nós o poder de ser enxertado. Nós dependemos de Deus para que este enxerto aconteça. Só que a bênção continua. Diz assim: em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós fomos feitos, nós não merecíamos, nós não tínhamos condições, mas Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e pela palavra, Ele pega eu e você e nos enxerta na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Após nós estarmos enxertados, nós somos participantes da raiz e da seiva. É importante observarmos que raiz e seiva, raiz ela tem um sentido de sustentação e de nutrição. Seiva, ela tem um sentido de transferir alimento, de transferir nutrientes a toda a composição da árvore. Por quê? Porque a seiva, ela corre no caule, nos galhos, nas folhas, para trazer vida à árvore. Então veja, nós somos participantes da raiz, ou seja, nós somos
sustentados pela raiz que é Cristo. Só que nós somos também participantes da seiva. Ou seja, todas as bênçãos de Israel estão disponíveis a mim e a você. Só que ao mesmo tempo, todas as responsabilidades também estão transferidas a mim e a você, como igreja de Deus. Que coisa maravilhosa nós encontramos neste texto. Agora veja que o apóstolo diz: não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aqui está o primeiro conselho do apóstolo aos gentios, a mim e a você como igreja. E nós estaremos retomando este versículo no nosso próximo encontro e analisando este conselho com detalhes. Amados, para concluirmos esta questão, nós encontramos aqui então uma palavra diretamente a nós. Verdades sublime para as nossas vidas. Como, por exemplo, a importância de nós descobrirmos a vontade de Deus e trabalharmos para que ela se cumpra. A importância de nós entendermos que Deus nos chamou para uma obra específica. E este trabalho que está nas nossas mãos para fazer tem que ter o objetivo de levar pessoas a Cristo. Ainda, um outro detalhe, uma outra lição muito interessante que eu gostaria de deixar aqui nesta reflexão é a questão de que nós somos participantes. Nós temos as bênçãos de Abraão conosco, nos acompanha, e ao mesmo tempo as responsabilidades. Então, as bênçãos não excluem as responsabilidades. Precisamos do bônus do Evangelho, mas também precisamos do ônus do Evangelho. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar através desta palavra. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu quero te agradecer por Jesus Cristo. Aleluia. Através do Espírito Santo, por poder compreender a tua palavra e saber que estas verdades, elas estão direcionadas à minha vida como igreja, como servo do Senhor. Então, eu preciso, Senhor, da tua graça para pôr em prática estas verdades. Ensina-nos a tua vontade, a mim e a cada um que me ouve, e como nós pormos elas em prática. Ajuda-nos a entendermos que nós somos participantes das bênçãos e das responsabilidades do Evangelho. Também nos ensina a entendermos que o Senhor tem uma obra específica para mim e para cada um que me ouve. E nós precisamos trabalhar para levar pessoas a Ti através desta obra específica que o Senhor tem nas nossas vidas. Esta é a oração que faço por mim e por cada um que me ouve através desta palavra. E confio que o Senhor é poderoso para assim nos abençoar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, nós estaremos retomando o versículo 18 até o versículo de número 21. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.